boa tarde, como vocês estão? Voltei! Rafael, boa tarde! Boa tarde, Maria Cândida, boas-vindas! E todos os dias nós somos bombardeados por pressões que surgem no trabalho, na família, com os amigos, na sociedade. Quantas e quantas vezes somos incentivados a seguir em uma direção contrária à que de fato escolheríamos. E quando nos damos conta, percebemos que não fomos nós que escolhemos os caminhos que trilhamos, não é mesmo? Afinal, quem comanda a sua vida? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Vamos receber a palestrante e treinadora comportamental, Gaia Machado. Ela vai nos ajudar a refletir sobre os caminhos que nós estamos escolhendo. Eu vou propor uma imagem para você. Imagine que sua vida é um carro. Imaginou? Ele saiu da fábrica novinho, 0 quilômetros. Como você ainda não sabia dirigir, seus pais guiaram você até que tivesse idade suficiente para assumir o controle. Então você deixa o banco do passageiro e segura o volante. Você tem todas as estradas do mundo à sua frente. Basta apenas decidir qual delas deseja percorrer. Não te parece uma imagem linda? Porém, Maria Cândida, agora imagine que alguém, sem nenhuma autoridade para isso, simplesmente arranca o volante das suas mãos, te empurra para o banco do passageiro e passa a decidir tudo, te deixando como mero espectador da viagem. É exatamente isso que acontece quando você permite que qualquer outra pessoa decida os rumos do seu destino. Família, amigos, sociedade. Quantas e quantas vezes nós somos incentivados a seguir em uma direção contrária à que de fato realmente escolheríamos. A gente recebe hoje aqui a palestrante e treinadora comportamental, a Gaia Machado, para nos ajudar a encontrar os nossos verdadeiros caminhos e responder, né? Quem manda na sua vida, né? É isso? Quem é o dono da sua vida? Gaia, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Como vai? Bem-vinda, obrigado pela presença. Gaia, de quem que é o erro, né? É a sociedade que precisa se controlar mais ou nós que precisamos impor barreiras, né? Contra esses palpites? Eu acho que a sociedade, ela tem o seu modo de funcionar e é normal que as pessoas queiram opinar. As pessoas acham que sabem o que é melhor para a nossa vida. Elas não fazem por mal. A sociedade tem as suas regras, os seus padrões e ela acaba direcionando de acordo com o que acredita. Só que cada um de nós tem a nossa verdade, né? A nossa verdade interior. Nós conhecemos os nossos princípios, os nossos valores, ou deveríamos conhecer, que são as coisas que nos movem. Então, nós temos que nos proteger e nos blindar e saber, ok, esse conselho é muito importante, até aqui ele faz sentido para mim. Daqui em diante, não. Eu acho que tem que ser uma decisão individual, uma consciência mesmo. Muitas pessoas acabam perdendo a posse da vida delas. É uma coisa bem comum. Eu costumo falar que é o protagonismo. É como se a gente deixasse de ser o ator principal da nossa vida e virasse espectador ou coadjuvante. Isso acontece em várias funções. Você deixa de ser protagonista quando você está num trabalho que não te satisfaz e você deixa de buscar alguma coisa que faz mais sentido para você simplesmente por medo de virar mesa, ou de inovar, de buscar uma nova alternativa. Ou quando você aceita um relacionamento abusivo, você permite que outra pessoa imponha opinião diante da sua por dificuldade de se expressar ou por receio de perder aquela relação. Você deixa de ser protagonista e você passa a ser coadjuvante da sua vida, porque você não vive como você quer, né? É um certo conformismo, é isso? Você se conforma com aquela realidade? Eu acho que o conformismo realmente é a palavra, você usou a palavra certa. E por trás desse conformismo tem muita coisa, né? Tem um pouco de falta de autoconhecimento. Quando a gente não se conhece, a gente não sabe o que nos move, nós acabamos achando que esse é o melhor pra gente, sem saber que existe alguma coisa que incomoda ali e que não está fazendo sentido na nossa vida. O medo é uma coisa que afeta muito a nossa vida. Então, o medo de errar. No passado eu já tentei mudar a situação e não deu certo, então agora eu não vou mexer mais em nada, porque eu tenho medo que isso aconteça novamente. Ou, como eu vou viver a minha vida sem essa pessoa? Eu tenho medo de não conseguir sozinho. E aí, você acaba se adaptando e aceitando uma situação que não te faz feliz e que vai trazer uma série de transtornos a curto, médio e longo prazo. E como dar a volta por cima?
Existem várias alternativas. Ai, que Essa é a bom. parte que eu mais gosto. Existem várias alternativas. Eu começo falando para nós esquecermos o passado. Como assim esquecer o passado? Lógico, o passado faz parte do que nós vivemos. Tudo que nós caminhamos até aqui nos constitui. É a nossa o que nós história. somos. Sim. Só que o que acontece é que a maioria das pessoas... Para pensar, ver se vocês já viram alguma situação assim. Ou vive olhando para o passado e se lamentando. E aí eu costumo dizer que depressão é excesso de passado. É o passado rondando a nossa vida. Ou vive ansioso, excesso de futuro. A ansiedade é um excesso de futuro. Então, como a gente lidar com o que nos aconteceu no passado para que ele faça parte da nossa história, mas que ele não afete a nossa vida hoje? Primeiro é ressignificar as coisas que não foram boas. Todo mundo teve alguma coisa que não fez sentido na vida no passado. Alguma mágoa, alguma coisa que não saiu como gostaria. E aí, eu sugiro o perdão. Aí você vai me falar, Gaia, como é que eu vou perdoar aquela pessoa que fez aquilo comigo? Você tá louca? Perdoar não significa que você concorda com o que a pessoa fez com você. Significa que você se desprende daquilo que ela te fez e se permite caminhar, se afastar disso e caminhar sem essa mágoa. E eu sou jornalista por formação, e o que é a mágoa? Mágoa é uma má água, que é uma água suja e fedida que fica embolorando a sua vida. Então você tira essa água suja e fedida de dentro de você e se permite caminhar. E aí, ok, tá bom, Gaia, assim faz sentido, consigo perdoar o outro. Só que nós temos um grande erro, nós não perdoamos a nós mesmos. Nossa, mas aquilo que eu fiz, como que eu fui capaz de agir daquela maneira? E aí eu pego um recurso da programação neurolinguística, que é uma das prerrogativas que fala que nós fazemos o melhor que nós podemos com as ferramentas que nós temos no momento. Então faz sentido você olhar e falar assim, com o que eu sabia, com o que eu tinha, eu fiz o melhor que eu pude naquela situação. Era o que eu conseguia fazer naquele momento. Hoje eu sei mais, hoje eu faria diferente. Então você se perdoa, porque você fez o melhor que você pôde e traz essa lição para aprender e fazer diferente. Tá, Gaia, mas tem uma situação que me inquieta, me incomoda, né? Muitos pais, por exemplo, querem que o adolescente siga uma determinada profissão, né? Que dê continuidade à carreira de advogado, que perpetua as gerações na família e fala, você vai ser advogado, você vai ser advogada. E parece que aquele filho, aquela filha não tem escolha. Até porque ele vive naquele guarda-chuva, vive naquela casa, uma dependência financeira, uma dependência total. Como que esse adolescente ele vai se desprender disso? São dois lados, né? O lado dos pais, que não estão enxergando a individualidade do filho e não estão permitindo que ele escolha o seu caminho. E o lado do filho, que tem toda essa dependência e que precisa realmente tomar posse. É muito complicado dar uma fórmula perfeita, porque cada caso é um caso. Concordo. E cada um sabe como funciona a sua família. Mas eu acredito que esse adolescente, ele pode virar para os pais e propor uma conversa franca. E quando a gente honra e respeita a opinião do outro, fica mais fácil para ele nos ouvir. Tem um autor americano, e eu me esqueci o nome dele, vou ficar devendo, mas ele é de Harvard, ele dirige um departamento de negociação de Harvard, e ele media conflitos no mundo inteiro. E aí ele fala do poder do não positivo. O que é o não positivo? É quando você fala não para outra pessoa, não porque você está indo contra ela, mas porque você está defendendo um interesse seu. Então eu posso virar e falar assim, mãe, pai, eu entendo que vocês me amam e vocês querem o melhor para mim. Pai, eu sei que você construiu a sua carreira de advogado e você sabe que isso foi bem sucedido e graças a isso você conseguiu me sustentar, me criar e me dar essa oportunidade. Mãe, eu sei que você é médica e você sabe que a medicina é uma carreira maravilhosa. E eu honro e respeito tudo isso que vocês construíram. Eu entendo que a minha vocação é, sei lá, para o jornalismo. E eu não estou me desfazendo da carreira de vocês, mas eu sinto que eu jamais seria um advogado tão brilhante quanto o senhor, ou uma médica tão maravilhosa quanto a senhora. E eu acredito que como jornalista eu posso fazer diferença na vida das pessoas. Eu posso usar a minha profissão para fazer tal e tal e tal. Então, você fala um não positivo, onde você honra e respeita a opinião do outro, mas você não abre mão do que é importante para você. Talvez, e eu digo talvez porque cada história é uma história, seja um caminho. Qual a importância da terapia nessa mudança? Você já citou.
Mas queria que você adentrasse mais. Eu não sou psicóloga, eu faço doutorado em psicologia e sou especialista em desenvolvimento humano e psicologia positiva. Eu costumo dar alternativas além da terapia. Existem casos em que a terapia ela é muito importante. Quando eu falo de ansiedade, por exemplo, tem gente que sofre de ansiedade crônica. Ansiedade crônica precisa de remédio, precisa de terapia, precisa de uma série de coisas. Mas existem muitos caminhos e hoje o desenvolvimento humano, o coaching, eles já oferecem ferramentas que você pode se conhecer melhor e buscar alternativas sem que você precise buscar e mergulhar num processo terapêutico muito profundo. Você pode fazer testes de autoconhecimento, você pode entender o que é importante para você e buscar esses caminhos. A terapia ele é um processo que é longo. Né? O processo terapêutico ele pode durar a vida inteira. Às vezes você precisa de soluções mais rápidas. Então, de repente, um processo de coaching onde você faz ferramentas de autoconhecimento, você decide, eu tive um processo, por exemplo, com uma coach que ela estava em dúvida sobre a carreira. Então, você vai lá, naquele exato ponto, você começa a diagnosticar o que você gosta, o que é importante para você, quais são os seus valores, o que você quer entregar para a sociedade. A partir daí, você soluciona aquele ponto, sem precisar passar por um processo onde você vai investigar a sua vida inteira. Entendi. Existem pessoas que querem recomeçar mesmo aos seus 80, 70 anos de idade. Isso é possível, Gaia? É Você acredita possível e é nisso? maravilhoso, eu acredito. Quando eu falo para você esquecer o passado, eu também falo para você construir o seu futuro. Porque amanhã, quando chegar, vai ser o quê? Amanhã, quando chegar, vai ser hoje. Vai ser hoje, exatamente. Então, você constrói a sua vida hoje. Às vezes a gente fica tão preocupado, mas o que vai acontecer semana que vem, mês que vem, ano que vem? E eu construo a minha vida hoje. Eu estou construindo a minha vida hoje, Sandra. Mas isso é viver sem pensar no amanhã? Não, é vivendo pensando Pensando amanhã. amanhã. Porque o que você quer para sua vida amanhã? Então, amanhã, uma pessoa de 70 anos que quer uma nova carreira, uma nova profissão. Você pode falar assim, mas não faz sentido você fazer uma faculdade agora, aos 70 anos. Por que não? Hoje, nós não sabemos a nossa vida, nós temos uma qualidade de vida e uma longevidade cada vez maior. Isso é fato. Estudar sobre isso hoje vai te fazer feliz? E se você conseguir se formar daqui 5 anos, isso vai te realizar? Se você trabalhar 1 ano nessa nova área, isso vai te fazer feliz? O que vai te fazer feliz hoje? Você constrói o seu futuro, você pode mudar a qualquer momento a direção da sua vida. E às vezes o que acontece é que as pessoas têm medo da mudança. Elas acham que o sonho é grande demais, que a meta é grande demais, e aí elas não sabem por onde começar. E aí eu convido a dar um pequeno passo. A gente tem o nosso cérebro límbico, e lá no passado, né, quando nós éramos homens da caverna, nós precisávamos ficar atentos aos perigos dos grandes animais selvagens. Se acontecia alguma coisa, a gente travava, nosso cérebro parava tudo que a gente estava fazendo, ou para lutar contra o animal selvagem, ou para fugir. E o nosso cérebro límbico, ele trouxe esse funcionamento desde então. E hoje a gente não tem os grandes animais selvagens, mas a gente tem as coisas que nos assustam. Então, quando aparece uma coisa que te assusta muito, uma meta, um sonho que parece grande demais, ele te trava. Ele faz você lutar ou fugir. E aí, um passo para driblar isso chama Kaizen, que é uma técnica muito bacana, que dá um pequeno passo, uma coisa tão pequenininha, que o seu cérebro vai falar, isso é tão bobo, que tudo bem eu fazer. Então, eu quero fazer exercício físico, mas eu não tenho meia hora por dia. Nossa, isso não vai dar. E aí tem um caso que um autor de livro de Kaizen, um especialista americano, ele conta que mudou a vida de uma pessoa. Ele era uma mãe solteira que trabalhava fora, criava os filhos e não tinha tempo para fazer exercício, a saúde dela estava prejudicada. Ele falou, você pode caminhar 1 minuto por dia na frente da televisão? Enquanto você assiste televisão, lá, 1 minuto por dia na frente da televisão, eu posso. E aí ela começou a fazer. E ela gostou. E depois de um tempo, ela falou, doutor, posso fazer 5? E aí ela começou a fazer e deu certo. E ela entendeu que com pequenos passos, aquele medo do tipo, eu não tenho tempo, isso vai ser impossível, foi sumindo. São barreiras que a própria pessoa acaba impondo para a vida. Sim. Né, e que impede de realizar. Né? O Gaia, hoje as pessoas se expõem demais, né? Redes sociais, né? Vai para o Facebook, vai para o Instagram, coloca tudo da sua vida. E eu acredito que quem se expõe também abre janela, abre caminho para palpites. Sim. Não é isso? Sim. Se expor demais, então, faz mal nessa situação? Vou dar opinião profissional e opinião pessoal. Tá. Eu sou professora universitária e eu costumo falar para os meus amigos que rede social não é terapia. Rede social não é para você colocar, Gaia está se sentindo chateada. O que você procura como isso? Você procura que a pessoa vá lá e coloque assim, ai, coitadinha, por que você tá triste?
Gente, isso não vai resolver. E opiniões polêmicas também. Nós vivemos num mundo onde, para tudo na vida, política, religião, futebol, tudo, nós temos opiniões diferentes. Nós não somos pessoas iguais. Para que você vai polemizar na rede social? Você vai gerar uma discussão e você vai causar uma separação de alguma forma com pessoas que são importantes na sua vida, mas que só pensam diferente de você. Então, a minha sugestão, e aí é uma sugestão porque é de cada um, é que rede social é um lugar para você compartilhar o que é legal, o que pode acrescentar para a vida da pessoa, e deixa o espaço para opiniões para você e para suas emoções também. Vai num restaurante conversar com um amigo, liga para o irmão e fala, eu quero conversar e eu quero desabafar. Mas não vai fazer isso na rede social. Você vai deixar de aceitar um emprego? Porque a pessoa que vai te contratar pensa diferente de você? Não, imagina, esse emprego vai ser bom para mim, tá? Mas se a pessoa olhar a sua rede social, ela deixa de te contratar? Pense nisso, Tem né? gente que não para pensar nisso. Desde o time de futebol, você falando mal do time de futebol do outro, até todas as outras coisas, você pode não desistir daquele emprego, mas o emprego pode desistir de você. Exatamente. Eu vi, pelo que você falou, que eu estava pensando aqui quando você estava falando da dificuldade que é você tomar uma posição. Hoje é até fácil, digamos assim, depende da pessoa, você tomar uma posição. Mas a gente está vivendo uma situação tão complicada no país que não permite, por exemplo, com 70 anos que você estava falando, né? 70 anos eu vou mudar a minha vida. Mas aí você fala assim, eu vou mudar para quê? Porque eu não vou conseguir emprego, isso, aqui. Como que você lida com essa situação? Eu diria que a gente tem que partir da nossa realização pessoal e aí eu vou trazer um dos grandes autores de motivação, e quando a gente fala de motivação, ninguém te motiva, você se motiva, que é o Napoleão Hill. O Napoleão Hill, ele tem a filosofia do sucesso, eu recomendo todo mundo a procurar na internet, que ele fala que se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. E que se você não acreditar infalivelmente, a vitória não vai sorrir para você. Então, assim, faz sentido para você hoje? Vai te deixar mais realizado? Ainda que você não saiba se você vai conseguir um emprego ou uma colocação, isso vai te fazer feliz hoje? Você vai sentir que você está construindo a sua vida da forma como você quer? Faça e acredite que se você fizer de todo o seu coração, a oportunidade vai surgir para você. Eu construí a minha carreira na área da comunicação e eu mudei a minha vida por conta de uma história pessoal e mergulhei no desenvolvimento humano. Comecei a estudar psicologia positiva, coaching, desenvolvimento humano, neurociência, neurolinguística. E aí poderiam falar, Gaia, com 37 anos você resolveu mudar a sua vida agora? Começar do zero, tem gente que é psicólogo desde os 20. Dá, claro que dá. Porque isso me apaixonou tanto e eu decidi que isso era tão bom que eu não ia guardar só pra mim. E que eu tinha que falar isso pro maior número de pessoas possíveis. E eu acreditei infalivelmente que isso ia ser minha vida a partir de agora. E olha que maravilha, eu tenho a honra de estar com vocês aqui hoje. Que bom, Gaia, bom, obrigado. Valeu pela presença, pelos esclarecimentos. Pelo incentivo. Incentivo, né? O que a gente mais precisa. E você de casa, né? Quem comanda a sua vida? Faça o exercício de consciência, o que precisa mudar, quais passos você precisa dar, né? Os primeiros passos aí, o que você precisa eliminar na sua vida para tomar realmente o controle, o volante novamente desse carro, dessa locomotiva que é você mesmo, né? Depende de você, principalmente. É verdade. Se você quiser rever essa entrevista, você pode ir para o nosso YouTube, youtube.com e programa Tudo Posso. Você procura lá e vai achar essa entrevista, no máximo até amanhã. Essa entrevista vai estar lá para você rever, porque dentro dessa entrevista e tudo que a gente falou, tem muitas coisas para se trabalhar com você mesmo, né? E com os outros também, não é, Gaia? Muito obrigada. Eu que agradeço. Posso fazer um convite rápido? Pode, Gaia, por favor. Coisas de Gaia no Facebook, Gaia com Y, é uma página que tem os vídeos, e esse vídeo com certeza do programa vai estar compartilhado lá. Ótimo. Frases, textos e dicas para a gente assumir o comando da vida. É uma fanpage, então, é isso? Uma fanpage então é só curtir Facebook, Coisas de Gaia. Muito obrigada.